Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 26 de dezembro de 2016. Eu vou aproximar a câmera para que vocês possam ver algumas informações do que eu quero mostrar para vocês hoje, tá ok? Um minutinho. Então, o assunto hoje é telecomunicações. Tá? O barulho que vocês estão ouvindo não é um ventilador, é o cooler do meu computador que está bem forte porque o dia está muito quente, está muito abafado. Não estamos em Porto Alegre, estamos em Forno Alegre. Tá? Então, assim, com a nova lei, o governo abrirá a mão de 10 bilhões, dizem telecomunicações. Né? Isto é dinheiro, o site da Isto É. Tá? O governo está perto de sancionar a nova lei de telecomunicações, isso aqui é do dia 22 de 12 de 2016, às 7h54. O governo está perto de sancionar a nova lei geral de telecomunicações sem que haja entendimento sobre qual é efetivamente o valor que as operadoras de telefonia fixa teriam que devolver à União ao fim de suas concessões. As teles fizeram seus próprios cálculos sobre o tema. Representantes das operadoras de telefonia fixa afirmam que o valor dos bens que deveriam ser entregues ao governo não chegaria a 10 bilhões. Logo, a vantagem obtida pelas operadoras com o fim dessa obrigação, que consta no novo texto, seria bem menor do que o apontado pelas contas que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou ao Tribunal de Contas da União, TCU. Esses valores de 2013, em valores de 2013, a lista de bens reversíveis que deveria ser entregue à União valeria 105 bilhões, em contrapartida a União teria de indenizar essas empresas em 17,7 bilhões por investimentos ainda não amortizados. Dessa forma, a devolução efetiva da União chegaria a 87 bilhões, valor que ainda teria de ser corrigido de 2013 aos dias atuais. Já as teles afirmam que, pelo contrato de concessão, só deveriam retornar ao governo as estruturas que sejam efetivamente usadas para a prestação de serviço de telefonia fixa. Desta forma, milhares de imóveis espalhados pelo país, atualmente sem uso, permaneceriam com as operadoras. Só a Oi, que está em recuperação judicial desde junho e tem dívida de 65 bilhões, tem ao menos 2 mil imóveis nas mãos, segundo fontes ligadas às teles. A empresa seria a principal beneficiada pela nova lei, segundo fontes. Há informações que a Oi um sócio majoritário da Oi é a família do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que a Oi então seria de Lula, né? Dos filhos dele por serem investidores, serem sócios majoritários, cotistas, né? Então, assim, na verdade, isso aí beneficiaria, como a Oi seria a maior beneficiada, o governo estaria beneficiando mais Lula do que qualquer outro, né? O PMDB, Temer, e essa é a alegação dos opositores a essa questão sobre a questão do Temer. Curioso, nós vamos ver agora. Novas contas. Questionada pela reportagem sobre os dados enviados ao TCU, a Anatel trouxe ainda uma nova versão sobre a caixa preta, em que se transformou a discussão sobre bens reversíveis das teles. Agora, segundo a agência, o valor efetivo dos bens a serem devolvidos seria de 20,14 bilhões, considerados preços de 2015. Segundo a agência, os valores de 105 bilhões e de 17,7 bilhões repassados ao TCU fazem referência ao custo total de aquisição e ao valor residual dos bens. A reportagem pediu que a agência
detalhasse o que isso significa, mas não obteve resposta até o fechamento dessa edição. Isso aqui está Estadão Conteúdo. Tá? Segundo a agência, os valores... Segundo Eduardo Levi, presidente do Sinditelebrasil, que atua em defesa das teles, a privatização do setor feita em 1997 foi clara em estabelecer quais ativos seriam incluídos ao valor pago pelas concessionárias à época do leilão. Portanto, tudo passou a ser propriedade das empresas. No momento que foi privatizado, sim. Esses ativos constam dos balanços dessas empresas como propriedade. Além disso, a lei geral estabelece claramente que são bem irreversíveis apenas aqueles que, ao fim da concessão, que é em 2025, sejam necessários para dar continuidade ao serviço de telefonia fixa. Esses bens se alteram no tempo, se a telefonia cresce ou diminui, disse. Mas há discussão a respeito disso ainda, né? Na verdade, se eles podem ser reversíveis ou não. Nesta quarta-feira, 21, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Cláudio Lamáquia, criticou a nova Lei Geral de Telecomunicações aprovada pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional no Senado, em caráter terminativo, sem necessidade de passar pelo plenário. Não é possível abrir mão de recursos em favor das empresas de telecomunicações, sobretudo sem o devido debate diante de tão delicado quadro político-econômico, disse Lamáquia em nota. Partidos da oposição, e aí vem a curiosidade, PT, PSOL e Rede, sempre os mesmos, unidinhos, né? Isso aí são filhotes do PT, PSOL, Rede e agora o PDT também, né? Entraram com um mandato de segurança, e lembrando que o último ministério do PDT era exatamente comunicações. Entraram em mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão da mesa do Senado de rejeitar seus recursos que pediam mais espaço para a discussão do tema. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Estadão. Tá. Agora vocês percebam uma curiosidade, né? Se isso aqui, se a Oi pertence ao Lula, tá? Se é a família do Lula, se ele é realmente majoritário, tá? Por que esses partidos de oposição estariam indo contra essa questão que beneficiaria a Oi e beneficiaria Lula? É curioso isso, é bem curioso. Então, aí eu fui aqui na agência Senado, né? Nova lei das telecomunicações vai à sanção presidencial. Primeiro peguei uma informação, né, de um site econômico, né, e com fonte jornalística sobre a questão. Agora, direto na fonte, né, agência Senado, nova lei das telecomunicações vai à sanção presidencial, tá? Da redação 19/12 de 2016 às 20h06, atualizado em 22/12 às 20h57. O projeto foi aprovado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado rejeitou nesta segunda-feira, 19, todos os recursos apresentados na Casa para levar ao plenário a decisão final sobre o projeto da lei da Câmara, PLC, né, projeto de lei na Câmara, 79 de 2016, que muda as normas do setor de telecomunicações, né? Os recursos que adiarão a sanção da proposta ao exigir que fosse votada no plenário a reabertura dos trabalhos legislativos em 2017 foram rejeitados por irregularidades regimentais. Detalhes técnicos, né, da comissão. O PLC 79 de 2016, originário da Câmara, ou seja, foi feita uma manobra para que não fosse, no português claro, foi feita uma manobra para que não fosse a plenário.
A PLC 79 de 2016, originário da Câmara dos Deputados, foi aprovado em decisão terminativa na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, CDN, em 6 de dezembro. Com os recursos rejeitados, ela segue para a sanção, que pode ocorrer ainda nesta semana, ou seja, já deve ter sido sancionado. Os recursos foram, ou vai ser logo agora, né? Apresentado pela senadora Vanessa, os recursos foram apresentados pela senadora Vanessa Grazottin, PCdoB do Amazonas, e pelos senadores Paulo Rocha, PT Amazonas, e José Pimentel, PT Ceará. Olha só, então a gente está vendo PCdoB, PT, PSOL, Rede. Só não foi citado aqui o PDT, mas a gente sabe que o PDT está junto por conta dessa aproximação que vem acontecendo, né? Mas provavelmente a gente vai ver logo adiante, ou em algum outro artigo vai aparecer alguma coisa ligada também a eles. Um dos motivos da rejeição, a questão dos votos talvez, um dos motivos da rejeição dos pedidos foi a falta de assinaturas necessárias. São exigidas ao menos 9 assinaturas de senadores para que uma matéria em decisão terminativa nas comissões técnicas passe por votação final em plenário. E não obteve, né? Então, anistia de multas. O projeto do deputado Daniel Vilela, PMDB do Goiás, tem o objetivo de estimular o investimento em redes de suporte banda larga, eliminar possíveis prejuízos à medida que se aproximam o término de contratos e aumentar a segurança jurídica dos envolvidos no processo de prestação de serviços de telecomunicação. Os senadores, entretanto, pediam que a proposta passasse por mais debates antes de se tornar lei. A principal crítica é a entrega de boa parte da infraestrutura de telecomunicações do país ao setor privado, já que o fim das concessões em 2025, as teles estarão dispensadas de devolver à União parte do patrimônio físico que vinham usando e administrando desde a privatização. Outra crítica é a anistia de multas aplicadas à empresa do setor, ainda que elas estejam assumindo compromissos com novos investimentos. E a outra crítica que se faz é que não ficou clara a questão de como eles farão esses novos investimentos, né? Isso não está escrito aqui, mas eu já li em outros lugares. Aí eu procurei aqui o projeto de lei, né? E no projeto de lei, texto final aprovado pela comissão, aí tu pode aqui, ó, projeto de lei da Câmara 79 de 2016, vai lá embaixo, e aí tem 1 de 12 de 2016, 16 de 12 de 2016, texto final, revisado. Pode ser em documento ou em PDF. Abre, tá lá, né? Senado Federal, texto final, projeto da Câmara, né? 3.453 de 2015, da Casa de Origem. Congresso Nacional decreta. A lei altera lei número 9.472, 16 de junho de 1997. Permite adaptação, modalidade. E tudo que eu li nessa lei, realmente, assim, não vi... Eu não vi nada que realmente retirasse impostos, coisas nesse sentido. Ela regulamenta a lei, ela regulamenta o setor, ela organiza o setor e permite explorações, né? Ela dá definições, dá orientações, organiza o setor nesse sentido. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, né, que vocês podem até argumentar, podem até questionar tudo, mas basicamente o que eu li são avanços dentro do projeto, inclusive da questão do satélite, exploração de 15 anos, né, da questão. Então agora eu vou trazer de volta, e aí eu vou argumentar algumas coisinhas com vocês, explicar um pouquinho, olhando no olho de vocês, né. Gente,
A questão é a seguinte, eu entendo, posso até estar enganado, tá? Vocês podem até questionar e ver de outra maneira a situação. Mas eu entendo que a lei determina muito claramente uma coisa. Primeiro, no Brasil, informação, comunicação é tudo concessão de governo. Mesmo cedendo essas permissões para empresas privadas, são estratégicas, são de organização estatal, né, cedidas por governos. Então é uma cedência, a comunicação é vista como uma necessidade de Estado, é estratégia, tá? Desde o período militar, que é assim. O Estado brasileiro cede através dos governos, e isso eu já falei acho que no meu primeiro vídeo, quando eu fui primeira vez para as redes sociais, no meu canal, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo eu falei exatamente sobre isso, que é uma cedência que é feita. Então, já o período militar, os militares, muita gente fala mal dos militares nessa questão, principalmente o pessoal mais à esquerda, que houve ditadura, principalmente jornalistas, eu sofri ditadura, eu sofri censura, isso, aquilo, dentro do período militar. Dentro do período militar não tinha faculdade de jornalismo ainda. Então o que acontecia? Tu fazia, algumas faculdades estavam nascendo, mas era o início do negócio. Tu entrava como fazendo já o jornalismo e já ia tocando de barco, já ia desenvolvendo o jornalismo, né? Então muito jornalista ganhou espaço em rádio, ganhou espaço em TV, em jornal, fazendo jornalismo, tendo prática jornalística. E essas práticas jornalistas, esses espaços jornalísticos de rádio, essas concessões de rádio, essas concessões de TV, a maior parte delas foram cedidas dentro do período militar. Dentro do período militar, algumas até do dia de hoje. Tá? A maior parte delas, inclusive SBT, Globo, né, algumas que já estão extintas, mas Bandeirantes, mas essas já com certeza já, e a empresa TV educativa, né, a TV Cultura, né, que era do próprio governo nesse sentido. A Voz do Brasil já existia, né, mas foi difundida no período militar muito mais nesse aspecto, né. O que nós conseguimos, na verdade, mostrar com essa situação toda? Que houve um grande avanço social, houve um grande... os militares também pegaram, porque através das comunicações o povo se uniu. Hoje nós temos internet. A internet chegou no Brasil através da telefonia. E quem trouxe telefonia para todas as cidades, através dos famosos orelhões, os antigos orelhões, foi exatamente o governo do Estado Nacional, né, um projeto de Estado do período militar, que levou, através das telecomunicações, orelhões para todas as cidades. Então, a cada quadra tinha pelo menos um orelhão. Pelo menos a cada 100 metros tinha um orelhão. Isso aconteceu dentro do próprio período militar. E isso em cidades do interior que não tinham acesso nenhum à comunicação, nós tivemos, em pleno regime de ditadura, comunicação. Qualquer pessoa podia pegar um aparelho de telefone e ligar, e às vezes o aparelho de telefone da cidade, um orelhão da cidade, tu tinha como localizar o número do aparelho. Quando surgiu a questão do Guina, a pessoa te ligava de um telefone público e tu conseguia identificar o número do telefone público. Tu podia ligar de volta para o telefone público e falar numa cidade pequena do interior,
Aí o pessoal chamava a pessoa para atender no telefone público. Tu podia ligar para um telefone público, um orelhão, né? Era comum a pessoa ligar o telefone, a pessoa tinha ligado do outro lado de um telefone público, ficar tocando, até que alguém atendesse o telefone e eu disse, eu quero falar com o fulano de tal. Olha, senhor, me desculpe, mas esse telefone é um telefone público. Eu disse, tá, muito obrigado pela informação. Então essas curiosidades aconteciam, possivelmente ainda devam acontecer de alguma maneira, mas isso mostra a cultura, um processo de evolução. Na época ainda não existiam tantos celulares como existem hoje. A comunicação era mais nesse sentido. Eu estou explicando essa situação toda para vocês, para que vocês tenham noção de que houve sim uma série de investimentos da parte de comunicação, e que isso não vem de agora, isso vem de muito tempo. Essas empresas, elas cometeram vários erros, sofreram vários processos, porque houve muita legislação em cima disso. E a legislação ficou pesada, e as multas também ficaram pesadas, e o setor acabou tendo dificuldade de investimento, porque houve muita parte social dentro do projeto de comunicação. Aí a parte privada foi deixada de lado, exatamente por questões de que direitos individuais sobrepujaram direitos coletivos. Projeto socialista de poder, né? Então acabou destruindo a capacidade de investimento dessas empresas. Bom, no momento que o governo federal diz que abre mão de impostos sobre a questão, na verdade ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma reorganização da questão de como é a questão do investimento. Primeiro ele diz assim, olha, vamos definir o que é realmente nosso e o que é realmente de vocês. E segundo, nós deixamos de cobrar alguma coisa de vocês se vocês pegarem esses recursos e investirem naquilo que vocês precisam realmente investir para fazer o setor avançar consideravelmente. Se for verdade, a gente não tem como saber, até o presente momento ainda não tem como saber. Se for verdade, o setor vai dar um salto de qualidade nos próximos anos. E aí vai haver investimento em novas fontes de satélite, vai aumentar a velocidade da informação. Nós hoje estamos deficitários em matéria de acesso à informação. A nossa velocidade é aquém daquilo que a gente precisa. O setor está com dificuldade de fazer investimentos, e alguma coisa deveria ter sido feita já nos governos anteriores do Lula e da Dilma nesse sentido. Não foi feito. Por que não foi feito? Porque beneficia a pequenos grupos de pessoas, questões individuais diante das questões coletivas. E aí eles não iam mexer nessa questão exatamente para não ferir grupos de interesse e dizer assim, olha, o PT está indo contra o povo, isso, aquilo. Tanto que agora eles estão batendo nessa tecla, exatamente nessa tecla, né? Só que no momento que esse governo está tentando fazer isso, o que eles estão fazendo? Eles estão retirando essa prioridade do indivíduo para colocar no coletivo, né? E investir mais no setor de comunicações, que em contrapartida vai acabar beneficiando a todos pelo investimento mais focado, mais direcionado na área de comunicação especificamente, o que vai avançar o país e vai avançar investimentos na área, no setor, né? Aí tu vai ter uma internet de melhor qualidade, uma telefonia de melhor qualidade, maior quantidade de torres disponíveis, né? Ou melhor, o sinal, e tudo isso pode acontecer se houver maior estabilidade, maior segurança por parte das empresas. Não existe ainda uma confirmação de que a família de Luiz Inácio seja realmente dona da Oi, nesse aspecto. Isso é um boato que rolou nas redes sociais. A confirmação disso, legal a respeito disso, ainda não existe de fato.
né? Mas existe uma séria suspeita a esse respeito. Independente disso ou não, se ele deve, essa empresa pode ter que pagar alguma coisa, não necessariamente. De repente, o próprio filho do Lula, o próprio Lula, né, pode ter que ceder as suas ações ao governo, repassar essas ações ao governo, ou à justiça de alguma maneira, porque foram adquiridos de forma indevida através de corrupção. É o que pode acontecer, não que vá acontecer, mas se for verdade, pode acontecer dessa maneira, né? Se a empresa realmente estiver falida, não tiver condições de dar continuidade ao processo, nem essa situação resolver a situação dela, ela pode ser adquirida por uma outra empresa, pode ser comprada por uma outra empresa, que é comum também que aconteça esse tipo de coisa, né? Tu vende uma empresa que está na baixa, né? Então de repente pode haver uma negociação nesse aspecto também. Então mudar de nome, mudar de situação e uma outra empresa crescer muito mais a partir do serviço dela, né? Então isso pode acontecer também. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Gente, tem muito boato nas redes sociais, tem muito boato. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas uma coisa é certa, não podia continuar do jeito que estava. Tinha muito pouco investimento na área de comunicação no Brasil, né? Então agora há uma possibilidade de acontecer um investimento maior. Talvez seja um projeto do governo de avançar na parte de comunicações nos próximos 2 anos, né? E ter não só a recuperação do setor, como a possibilidade que nos próximos governos haja um crescimento nacional na área de comunicação, na área de informação. Isso não é ruim, eu não vejo isso como ruim, mas a rejeição a essa proposta foi tamanha. E agora vocês percebam, quem é que está liderando essa bandeira? Quem é que está abanando essa bandeira? Por que a gente vai ser contra uma coisa que grupos de esquerda é que estão, na verdade, contra? Se vocês observarem, quem é que está levantando essa bandeira é o PT, é o PCdoB, é o PSOL e a Rede. São sempre os mesmos, né? E eu disse, também pode aparecer a qualquer momento, porque o último ministro de comunicações foi do PDT, também pode surgir ele nesse sentido. Então pode acontecer, tá, de vocês estarem sendo induzidos ao erro. Tá? Eu só quero que vocês observem essa questão, porque investir em informação, investir em comunicação, quem ganha com isso é o povo brasileiro. Quem ganha com isso é claro, assim, claro, a gente não vai gostar de perder dinheiro. Eu não gostaria de perder, por exemplo, dinheiro que se eu tivesse um processo contra uma operadora, eu deixasse de ganhar aquele processo para beneficiar um projeto de governo. Ninguém ia gostar de uma situação dessa, ninguém gosta de algo assim. Mas se for para o bem de todos, né, se for para o avanço do projeto de comunicação nacional, e se tu for ganhar uma comunicação melhor com isso, o que vale mais a pena? Tu ganhar uma indenização ou tu ganhar a rede que tu realmente quer ter? Né? Então o ponto e o contraponto nesse sentido. Eu peço que vocês façam uma reflexão a esse respeito e não se deixem ser induzidos ao erro, porque eu acredito que a gente está sendo induzido ao erro. Afinal de contas, quem está levantando essas bandeiras e por que está levantando essas bandeiras? Né? Porque é suspeito uma situação de dizer assim, é o Lula que seria beneficiado a respeito disso. Não necessariamente, né? Porque se fosse realmente, por que o PT estaria indo contra isso? O que eles ganhariam nessa situação? Às vezes eles fazem uma propaganda de uma coisa e a situação é outra totalmente diferente. Então a gente tem que olhar, ver quem está fazendo e por que está fazendo. Às vezes o que não é dito é mais importante do que é dito, né? Analisem a questão e se tiverem alguma coisa que possam me mostrar que eu não vi, mas eu em princípio estou vendo
exatamente o contrário daquilo que as pessoas estão dizendo. Eu acho que essa questão das comunicações não veio para prejudicar, não. Eu acho que ela veio para beneficiar, e eu acho que a gente precisa de investimentos nesse setor, né? Então, reduzir a questão da... não é questão de reduzir impostos, uma coisa assim, mas essa renegociação da questão foi a mesma questão da renegociação dos estados. É para avançar os investimentos nacionais e fazer com que o Brasil volte a crescer. Isso eu não vejo como pejorativo, isso eu não vejo como negativo. Isso eu acho que é vantagem para o Brasil e para todos nós. Muito obrigado pela atenção dispensada.